Agora então nós vamos falar sobre gêneros textuais. Como eu disse anteriormente, a tipologia textual ela é baseada na função que aquele texto tem. Se é contar, se é descrever, se é informar, se é argumentar, se é instruir, se é predizer, se é... Acho que são esses. Ou conversar, ou mostrar uma conversa. E os gêneros textuais são os locais onde eu encontro o tipo textual. Onde eu encontro o tipo textual narrativo são nos gêneros narrativos, como romance, crônica, fábula, novela, filme. O tipo dissertativo eu encontro nos gêneros dissertativos, como a carta pessoal, um diário, um currículo, uma biografia, uma autobiografia, que é quando eu quero informar ou quando eu quero conhecer. Descritivo. É quando eu destrincho informações, utilizando adjetivos ou expondo de forma descritiva, me destrinchando. Aí, quando eu falo de dissertação expositiva, eu tô falando de aula, de revista, de jornal, de livro, que eu não quero destrinchar sobre, eu quero simplesmente informar sem muito tipo autobiografia. Eu tô descrevendo a pessoa, nasceu em tal lugar, enfim, certo? No currículo eu coloco experiência, eu coloco habilidade, então eu tô falando sobre mim, tô descrevendo minhas experiências, eu tô descrevendo sobre mim. Exposição, eu tô falando de assuntos, como aula, revista, jornal, livro. Então, de modo geral, eu tenho dissertativos como artigo, reportagem, editorial. E dentro também do dissertativo eu tenho os argumentativos como sermões, a carta do leitor, a carta aberta. Então, eu tenho a dissertação em si, que é quando eu informo. Aqui, ó. Dissertação, desenvolver ou explicar um assunto. E aí, quando eu quero falar bem mesmo, assim, expondo várias coisas, trazendo os dados, se aprofundando no assunto, eu tô fazendo uma exposição sobre, né? E quando eu quero argumentar, eu tô fazendo dissertação argumentativa, utilizando então os gêneros textuais argumentativos, como sermões, carta do leitor. Então, esses exemplos que eu trago embaixo de cada tipo textual são gêneros textuais, ou seja, onde eu encontro o tipo textual. O tipo textual é a estrutura e o gênero textual é o objeto. Então, os gêneros textuais podem conter mais de uma tipologia, mas ele é denominado gênero narrativo, gênero descritivo, de acordo com a tipologia textual predominante. E os gêneros textuais, o propósito deles... Então, a tipologia textual é uma estrutura, tem uma função. Os gêneros textuais têm também um propósito e uma finalidade. Sua estrutura é mais ou menos fixa e tem um tipo específico de público, de tema, certo? E a gente começa a falar um pouco sobre os gêneros textuais em si. A gente falou dos tipos de gêneros, falamos dos tipos de textos, falamos dos tipos de gêneros textuais e agora a gente vai falar sobre alguns gêneros textuais em si. Começando aí com a propaganda, publicidade e o jingle. Pra ver, eu trago logo esses três de cara pra gente ver a diferença entre eles, o que os diferencia.
A propaganda, por exemplo, ela atua no campo de causas, ideologias, de conscientizar. É uma coisa institucional. São campanhas. Publicidade, que é anunciar produto, serviço, empresa, marca, é algo comercial. Então, lembra das postagens do Instagram quando o blogueiro ele tá expondo, fazendo uma propaganda, a gente já tá usando o termo errado. Ele está fazendo uma publi, tanto que agora eles colocam a hashtag publi. É uma publicidade, é algo comercial. Então lembre hashtag publi. Eu estou vendendo algo. Esse algo é produto, serviço, empresa e marca. Se o blogueiro estiver divulgando uma causa, uma ideologia, uma coisa que ele quer conscientizar sobre, por exemplo, o meio ambiente ou sobre doação de órgãos. Quando os famosos participam de campanhas que passam nas TVs, por exemplo, ali é a propaganda. Mas comercialidade é publicidade. Lembre só. Propaganda, publicidade. Publicidade tem C. Comercial começa com C. Então, a publicidade é algo comercial. Vamos tentar lembrar a diferença a partir daí. Publicidade tem C. Comercial começa com C. Então, publicidade é algo comercial. E o que nos resta é propaganda para algo institucional. E propaganda não tem C, então não é comercial. Quanto ao jingle, é uma mensagem publicitária musicada. É quando eu utilizo a música na publicidade, que a maioria das publicidades hoje em dia possui a música, né? Só que no Enem, por exemplo, não vai dar pra colocar música, só se eles sinalizarem que tem música, enfim. Mas a maioria do que aparece lá, através de uma imagem, ou é propaganda ou publicidade, vai depender do que ela transparece. É algo institucional ou é algo comercial. Temos também o tabloide, que tem um formato de jornal, que valoriza mais as imagens do que os textos e costuma ter um apelo mais popular. O editorial é artigo que apresenta opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado, porque é uma opinião grupal. Entrevista é quando tem perguntas e respostas. Artigo de opinião ou artigo argumentativo é quando tem um posicionamento do autor especialista convidado pelo jornal, com vistas a formar uma opinião crítica de leitores, ou seja, convencer o persuadir. Artigo de opinião ou artigo argumentativo é quando no jornal eu trago a opinião, um argumento de um especialista para que, de certa forma, eu convença ou consiga persuadir os meus leitores ou fazer gerar neles uma opinião crítica, né? Carta argumentativa ou reivindicatória, ela defende o posicionamento. E lembrar que convencer não é persuadir. Convencer é dominar, é vencer. Persuadir é orientar. Então, o artigo de opinião ele tenta tanto convencer quanto persuadir, e a carta argumentativa é uma reivindicação. O artigo de opinião é o argumento de um especialista para tentar convencer os meus leitores. Carta argumentativa é a defesa de posicionamento.
carta aberta tem o caráter argumentativo, que norteia a exposição pública de opiniões de um coletivo de pessoas acerca de determinado assunto. Então, a carta argumentativa é algo mais individual, é o meu posicionamento, e a carta aberta é algo mais coletivo. Enquanto a carta ao leitor é a carta escrita para o leitor, então é a carta ao leitor. Alguém escreveu esperando que esse leitor a leia. E a carta do leitor é a carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar opinião ou sugestões sobre o jornal. O que diferencia a carta do leitor do artigo de opinião é que a carta do leitor é a opinião do leitor e o artigo de opinião é a opinião de um especialista em que eu convido para fazer parte do meu jornal. E aí, os leitores vão dar sua opinião e suas sugestões a partir do espaço de carta do leitor. Manifesto é denúncia, é declaração, é alerta, sem reivindicar. Então, eu estou denunciando sem reivindicar. E quando eu reivindico, é a carta argumentativa. Resenha é a descrição de um texto ou de um filme no qual quem escreve expressa sua opinião. A intenção não é só falar sobre, mas também avaliar. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca do conteúdo. Saber do conteúdo, além do que vai passar, mas a opinião de outra pessoa sobre o que se passou, foi legal, não foi, enfim. E o resumo, ele é mais longo que a sinopse, porém ele não é uma resenha porque não traz opinião, apenas fala de uma forma mais detalhada, mais longa sobre o filme, sobre a obra. A sinopse ela é mais enxuta, ela é mais objetiva. O conto é uma narrativa breve, de drama, conflito, com poucos personagens e comparado a uma novela, a um filme, enfim. E assim como há poucos personagens, o tempo, o espaço também é mais restrito. O microconto, ele é extremamente conciso. A novela, ela é mais detalhada e mais desenvolvida do que o conto. Ela dura um pouco mais. O romance é uma narrativa só que em prosa. É como se fosse... E também é mais longo do que o conto. Traz mais detalhes, mais conflitos. E a fábula é animais que foram humanizados, traz uma moral explícita ou implícita e tem um caráter pedagógico. A parábola, ela é curta, alegórica, os personagens são seres humanos e os ensinamentos são éticos também. Então, a gente tem a fábula, que é quando os animais são humanizados. E através de uma história utilizando animais, a gente leva uma lição, uma moral. A parábola é quando os personagens são seres humanos e também traz um ensinamento ético, moral, mediado até mesmo por uma moral religiosa com recursos retóricos. E pode haver duas realidades na parábola. Relato de experiência é quando há experiência de vida, é um discurso indireto, expressos em forma temporal, emoções e linguagem mais flexível. E aí eu chamo a atenção para a crônica, conto e romance. A crônica é uma reflexão sobre um fato do cotidiano. É mais realidade do que ficção. O conto é mais ficção do que realidade, marcado pela brevidade, poucos personagens, poucos conflitos e uma sequência de fatos. E o romance é um texto mais longo, vários conflitos, mas não obrigatoriamente, vários personagens, vários núcleos narrativos.
Então a crônica ela é mais real e menos ficção. O conto é mais ficção e menos realidade. E o romance é um texto mais longo se comparar da crônica ao conto. E é isso. Senti falta de comentar sobre o cartoon e a charge. O cartoon é associado a fatos que são atemporais e a charge demonstra algo mais atual. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas coletiva. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição do editorial, se utilizando de alerta à polícia e à sociedade. Então vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar. Aqui, ó. Isso aqui é uma charge. É algo mais atual. Isso aqui é um cartoon, porque é algo atemporal. Atemporal também. Não é algo atual. Não é uma problemática que está acontecendo agora. É algo mais que vem de lá de trás, enfim. Aqui também é um cartão porque a gente busca sempre algo e a gente abre mão de muitas coisas, às vezes deixa de viver. Então que você não perca a vida apenas tentando ganhá-la. Não é algo atemporal. Por quê? Porque é um problema que vem acompanhando a sociedade. Isso aqui é uma charge porque é algo atual. Esse fala sobre algo atual. Atual. Eu trago essa comparação mais clara, em que diz que o tipo textual é o modo e a organização do texto, e o gênero é o modelo do texto que serve para vincular a mensagem. Então, o tipo textual é uma sequência de enunciados no interior do gênero, e o gênero é o cumprimento da função da comunicação, pois o gênero textual possui a função comunicativa e já o texto são apenas sequências linguísticas. A estrutura, privilegia a estrutura e não a maneira que os falantes podem fazer uso dela. E já o gênero textual possui uma finalidade. Então, o tipo textual é a estrutura do texto, ou seja, a forma como o texto se apresenta, e o gênero é o uso do texto, ou seja, a função, a função social e comunicativa do texto, podendo ser ou não verbal. E aí, a cada tipo textual, a gente tem os gêneros textuais. Do tipo textual narrativo, eu tenho os gêneros textuais narrativos, como romance, crônica, e assim sucessivamente. Então, só retomando, propaganda tem foco institucional, publicidade tem foco comercial, single é uma publicidade com música, tabloide tem o formato de jornal, mas valoriza mais as imagens do que os textos e tem um apelo mais popular. O editorial é um artigo que apresenta opinião ou tese de um grupo, do jornal, certo? E por isso não costuma ser assinado. Na entrevista eu tenho perguntas e respostas. No artigo de opinião ou argumentativa, eu tenho o posicionamento de um autor convidado pelo jornal, que vai fazer com que eu atinja a opinião do leitor e convença ele ou tente persuadir. Lembrando que convencer e persuadir é diferente. Convencer é dominar, é vencer. E persuadir é orientar até que a pessoa concorde em fazer o que desejamos.
Já a carta argumentativa é algo reivindicatório, que defende um posicionamento e é algo mais individual. Já a carta aberta é quando eu tenho um caráter argumentativo e que traz uma exposição pública de opinião de um coletivo. Então, artigo de opinião argumentativo traz um especialista para falar. Carta argumentativa é uma reivindicação mais individual, carta aberta é uma exposição pública mais coletiva, pois carta aberta. Temos a carta ao leitor, que é direcionada ao leitor, a carta do leitor, que é o espaço de opinião do leitor, de sugestão, manifesto, que é uma denúncia sem reivindicar, resenha, que é um resumo acompanhado de opinião de quem está escrevendo, é tipo uma avaliação. Sinopse é o relato breve, é um sumário para despertar o interesse sobre a obra. O resumo, ele é mais longo que a sinopse, ele traz mais descrição sobre o conto. É uma narrativa breve, com poucos personagens, espaço-tempo limitado. O microconto é ainda mais conciso. A novela é mais detalhada, mais desenvolvida. O romance é a narrativa em prosa mais longa do que o conto. Tem mais conflitos, mais detalhes. A fábula é quando eu utilizo animais na história para no final trazer uma moral, um caráter pedagógico. A parábola é quando eu utilizo os humanos mesmo para trazer também um ensinamento ético, até mesmo mediado por moral religiosa. Recursos retóricos e pode haver duas realidades. Relato de experiência, que é um discurso direto com expressão temporal, emoção. E trago aí para diferenciar crônica e conto. Crônica é mais real e menos fictício. O conto é mais fictício do que real. E o romance é um texto mais longo, com mais conflitos, mas não obrigatoriamente muitos conflitos, mas alguns conflitos com vários personagens, vários núcleos narrativos. É mais desenvolvido, né? Mais complexo, mais longo do que o conto. E como mostrei anteriormente, a gente tem o cartoon e a charge. O cartoon é algo mais atemporal. A charge é mais atual. E temos também tirinhas e história em quadrinhos. Tirinhas é quando eu tenho quadrinhos, só que eu tenho poucos quadros, tipo em 3 quadros eu já faço o que eu queria, já transmito o que eu queria. Já a história em quadrinhos é tipo um livrinho, né? Os gibis.